O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão, pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Isaías 44 diz: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim declara Yahvé, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, o incorruptível, a quem escolhi, porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiro junto às correntes de águas. Um dirá: eu sou de Yahvé, e outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na própria mão: pertenço ao Eterno, e tomará o nome de Israel por sobrenome. Assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Eterno dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu, que clame, que anuncie, que o declare na minha presença, desde que estabeleci um povo eterno? Diga a ele o que se passa e revele o que deve acontecer. Não vos apavoreis, não temais, não vou-lo dei a conhecer há muito tempo e não o declarei eu? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, nós precisamos deixar de ser bobos, né? Eu tento isso já há alguns anos, deixar de ser bobo a cada manhã. E eu determinei na minha alma que aquilo que eu ler na Escritura, que aquilo que Deus revelar, que aquilo que Deus testificar, seja nos profetas, seja num louvor, seja durante uma oração, seja o que for, que eu senti um toque do Espírito Santo, nisso aí eu apostarei a minha vida. Não interessa o que seja, não interessa. Seja diante de uma arma, diante da fornalha, eu vou desafiar, eu vou apostar a vida. E é isso que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Amém? Se você fica distante, Deus fica te esperando. Por quê? Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E esse cansado e sobrecarregado, às vezes, não é essas loucuras que tem no mundo todo, que nós já sabemos, a nossa selva de pedra. Não, às vezes você está cansado e sobrecarregado da própria peleja espiritual da sua vida. Você não está vendo resultado, você não está vendo as coisas acontecerem. Vai para Jesus. Não, mas eu já estou em Jesus. Não, vai mais ainda. Se aproxima mais ainda de Jesus. Chegue junto, como o hino que nós tocamos. Me toca, me chama pelo nome. É uma intimidade, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Você pode ter se aproximado muito de Deus, mas você ainda não viu o milagre. O que é um milagre? Um milagre é alguma coisa que Deus opera na sua vida quando você deseja, quando você anseia, quando você está muito sedento. Nós vimos aqui: derramarei água, mas sobre quem? Sedento. Não é derramarei água sobre quem tem sede. Não, existem muitos níveis de sede, né? Você diz assim: não, estou com sede, vou ali beber água. Não, mas às vezes depois de uma maratona, depois de uma corrida, sei lá, um sol escaldante, você andou por um período de tempo sem ter uma fonte de água, você diz: eu estou sedento. Sedento significa 10, 20, 30 vezes mais aquela sedezinha que normalmente nós temos todos os dias. Você está ali dentro da sua casa: vou beber uma água, estou com sede. Você não está sedento.
Senão você já teria bebido água muito tempo antes. Mas quando você não tem, você está em busca, estou sedento, estou ansiando. Se eu não beber, meu corpo já vai ficar desidratado, a minha língua já está pegando no paladar, já estou com dificuldade de falar, a garganta está ressecada. Jesus está dizendo, é sobre esse que eu vou derramar a água. Não é sobre qualquer um. E você precisa de milagre. Você precisa ver o sobrenatural. Amém? Todos querem? Mas quantos estão se esforçando para isso? As experiências que eu sempre conto aqui, né? O céu abrir, já vi anjos, conversei com anjos, vi instrumentos de cura serem introduzidos dentro de pessoas, vi perna crescer diante dos meus olhos, que eu fiquei assustado. Por mais que você espere o milagre, quando ele acontece, ele sempre te causa um impacto. Então, isso não é porque, poxa, eu estou indo ali na igreja. Não, o culto tem sido abençoado, e aquele irmão canta uma maravilha, aquela irmã é uma bênção, ou aquele louvor, e aquela rude cruz que parece que fomos arrebatados. Isso não é o bastante para você ser o que Deus quer que você seja. As minhas experiências, elas se deram em viradas de sexta para sábado. 10 horas da sexta-feira a gente começava e ia acabar às 5 da manhã de sábado. Jesus olha e diz assim, não, esses caras têm sede. Amém, meu irmão? Não, tem sede não. Esses caras são sedentos. Aí você veio para o culto, voltou para casa. Tá bem, você tem sede. Quem tem sede, basta um copinho d'água. Amém? Se você tem sede, você vai lá, toma um copinho d'água, pronto, acabou. Quando você está sedento, você bebe 3 copos d'água, 4 copos d'água. É assim que Jesus faz. Quando você está sedento, ele derrama sem medidas. Mas quando você apenas tem sede, ele diz, toma aqui uma gota, meu filho, toma. Está satisfeito? Você, estou, Senhor, estou satisfeito. Então, vai para casa, vai em paz. Está feliz? Estou feliz. Está bem? Estou bem. Acabou. Toma a gotinha, tua gotinha está bom. Você está satisfeito. Agora, quando Jesus te der um copinho, uma gota, você diz assim, está satisfeito? Não, Senhor, não estou satisfeito. Ah, mas você está com falta de alguma coisa? Não, Senhor, não estou com falta de nada, mas não estou satisfeito, eu quero mais. Então, toma aqui, um copo. Tá bom agora? Não, eu quero mais. Toma 2 copos. Quero mais. Tu vai morrer afogado. Não, Senhor, me dá 5 copos, 10 copos. E você, não, eu quero mais. Por quê? Mas por que tu quer tanto? Porque o Senhor é uma fonte inesgotável. E tem que ser o teu conceito que vai mover Deus, irmão. É o teu conceito que move Deus. Não fique esperando Deus, não. Deus tem sido grandemente misericordioso. Ele buscou Israel. Ele buscou Abraão, amém? Ele foi em busca, ele buscou muitas vezes, e muitos de nós fomos encontrados por Deus. Isso aconteceu sim, mas tem um momento que lá em Oséias 5,15 diz assim, irei e me voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, tem momentos que você tem que se levantar e parar de ficar lá abestalhado, vou usar a linguagem do Nordeste, já que tem muito nordestino aqui. Você ficar meio abestalhado lá no Jardim do Éden, esperando dar a viração do dia, para Deus vir ao seu encontro. Adão, onde estás? Adão, vem cá, meu servo, vem cá. Diz a Bíblia, toda a viração do dia, o Senhor vinha até Adão. Não vou esperar Deus vir até a mim. Não vou esperar. Eu vou em busca dele. Buscar-me-eis e me achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Clama a mim e responder-te-ei. Vinde a mim os que estáis cansados. Então você tem que romper as barreiras do seu comodismo. Já pensou esses grandes missionários que fizeram um nome
Pedro, Paulo, Tiago, João, essa turma aí que fez nome mesmo, que se tornou coluna, como diz a Escritura, né, para as nossas vidas, se eles tivessem ficado esperando as coisas acontecerem? Muita discussão existiu entre eles, mas nenhuma discussão, você pode conferir isso lá em Atos 15 até, e outras partes da Escritura, e leia livros paralelos que você vai ver, muita discussão existiu entre os apóstolos, mas nenhuma em que eles quisessem lugar, destaque, privilégio ou recompensa. Todas as discussões eram em função da realização da obra. Isso é tremendo demais. E existiu muito pega. Existiu muito pega. Paulo não entendeu a posição de Pedro, mas você acha que Pedro, um homem daquele, estava mesmo preocupado? Olha a palavra de Paulo, eu resisti a Cefas, né? A Cefas na cara, porque quando não havia judeus, ele comia com os gentios, mas quando tinha judeus próximo, ele não se assentava junto com os gentios. Então eu lhe resisti na cara, porque ele era digno de repreensão. Foi o que Paulo escreveu a respeito de Pedro. É mesmo, é? Eu tinha que botar Paulo no meu banquinho da escola para eu dar umas lições para ele. Você acha que Pedro, um homem daquele, estava preocupado com sentar ou não sentar na presença de judeu ou não judeu? O que ele estava fazendo, meu irmão, era se contorcendo para poder ser um diafragma entre a confusão que aquela raça besta estava causando. Ele estava apaziguando, procurando botar panos quentes. Ele está preocupado. Um homem cheio do Espírito, um homem que no dia de Pentecoste faz o que fez, um homem cuja sombra arrebenta com o reino do diabo, está preocupado com um bando de panaca, que é judeu, é gentio. Ele podia dizer, vá para o inferno, vocês, que eu tenho mais o que fazer. Ele está ali, não, peraí, deixa eu ficar aqui, não, porque se eu vier agora para cá, aqueles lá vão brigar com esses, e vai ter discussão. Então, é isso que o homem está preocupado. Não está preocupado com as historinhas de sentar ou não sentar com o judeu. O nível em que Pedro se encontrava não permitia esquentar a cabeça com isso. Ele está preocupado com o bem-estar da igreja, que tinha um bando de panaca lá, que ainda estava com história de gentio e judeu. E ele tem que se ver obrigado a fazer um jogo duplo. É isso que eu penso. Há controvérsias? Há para os outros, para mim não. É o que eu penso mesmo, porque muitas vezes eu me vejo dividido assim. Muitas vezes eu digo, caramba, para botar paz entre os outros, eu estou tendo que me dividir e me desgastar. Mas tudo tem limite, tem hora que a gente joga a toalha aí. Quem viver, viveu. Quem morrer, morreu. Eu sigo em frente. Aqui, irmão, quando você anseia muito, quando você tem sede mesmo, as coisas acontecem. Pedro, tudo que Jesus ia dizer, Pedro se apresentava. Senhor, é tu mesmo? Me manda ir ter contigo sobre as águas. Lançaram a mão de Jesus lá no Getsemane. Pedro tomou a frente, sacou a espada, mesmo em atitudes erradas, que nós já vimos que a atitude de Pedro foi errada. Jesus desfez a obra que ele havia feito, porém, ele teve o ímpeto. Ele quis estar próximo, ele quis defender Jesus, ele quis lutar na causa, ele arriscou a vida com aquela espadinha dele. Tinha ali um monte de soldado, irmão, com escudo e com espada e com lança. O que Pedro ia fazer com aquela espadinha ali? Cortou a orelha de um e depois ia cair morto. Se Jesus não está ali, Pedro já era. Mas foi o cara que defendeu. Muita gente diz, lá, tá vendo? Vê se você não vai acabar que nem Pedro, hein? Negando Jesus 3 vezes. Tá, negar Jesus 3 vezes é fato. Eu quero ver ter a disposição para se aproximar de Jesus como ele se aproximou naquela situação. Falar é fácil, eu quero ver ir lá junto dele. Ficar olhando para Jesus lá. Conhece esse homem?
Temeu pela vida, ou sei lá o que aconteceu? Não conheço esse homem. Tá, mas quantos ousaram chegar ali próximo daquele homem como ele chegou? Está pensando que depois a sombra dele vai fazer o que fazia à toa? Jesus não perguntou, não se preocupou com o amor dos outros. Quando Jesus volta, né? Ah lá, tem alguém perguntando, pegaram alguma coisa? Não pegamos nada. Joga a rede do lado direito. Vamos jogar. Jogaram. Caramba, quanto peixe. Espera aí, é o Senhor. Aí Pedro não quis saber de nada. Pulou, largou a pescaria, largou o barco para trás, não quis perder tempo, pulou na água e foi. E os outros foram remando. Porque não queriam perder os peixes. Não queriam se molhar? Não sei. Todos sabiam nadar. Horas, nem vem questionar isso. Mas Pedro era o cara precipitado. O mestre está lá, brufite na água e foi. Quando chegaram, o mestre já estava com os seus peixes lá assando. Eles chegaram e Pedro já está conversando com o mestre. Já estava com a conversa adiantada. Os que chegaram depois perderam o que foi dito. Até eles chegarem, encostar o barco, ancorar e puxar a rede para cima. Eles tinham que ter feito que nem Pedro, largado tudo, barco em alto mar e ido lá para Jesus. Aí Jesus vem e se dirige exclusivamente a Pedro. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Mas eu não vi Jesus tão preocupado com o amor dos outros. Mas ele estava preocupado com o amor de Pedro. Estava preocupado, irmão. Então você precisa entender, irmão, que às vezes os que estão nas maiores repreensões aparentes, o Pedro que nega, o Pedro que está sendo questionado, tu me ama mesmo? Muitos diriam assim, tu me ama mesmo? Já vi pregador fazendo assim, Pedro, tu me ama mesmo? Porque lá tu me negou, né? Tu me ama mesmo? Enfim, muitos que estão nesses questionamentos podem ser realmente aquele alvo de Deus. Você tem que se chegar a Deus. Você tem que se envolver com Deus. O projeto já existe. Olha aqui, ó, viu aqui quando nós lemos, ó? Logo no começo. Ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim declara o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre, que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, incorruptível, a quem eu escolhi, eu te separei, eu te gerei, eu te criei, eu tenho os projetos na tua vida, mas isso não é o bastante, eu só vou derramar a água, que é a palavra que opera todas as coisas, o milagre que traz à existência as coisas que não são como se já fossem, eu só derramarei da minha água sobre o sedento. Muita gente diz, não, eu sou judeu, até hoje tem pastor ridículo, retardado no mundo, que diz assim, poxa, o povo judeu é um povo bem-aventurado, né? Eles já nascem salvos. Só se for salvo ao inferno. Só se for salvo ao inferno. Ninguém vai ser salvo por ter DNA de judeu, meu irmão. Porque senão Raabe, que não tinha DNA de judeu, não poderia ter composto a genealogia de Cristo. O Deus não está preocupado com essas coisas. Foi da linhagem de um homem que dizem ter sido um adúltero que veio Cristo. Jessé pulou a cerca. Nasceu Davi. Mas de Davi vem a linhagem e vem o Cristo. E quando Jesus está no cenário, estão dizendo, Jesus, filho de Davi.
Que Davi? Aquele que o pai pulou a cerca e nasceu Davi. Quem é Davi? Davi é o homem que tem sede. Como é que é? Quem é esse gigante aí? Esse gigante está assombrando a gente aqui já tem 40 dias. Ora, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? É hoje que a minha sede vai ser saciada. É hoje. Não, sai para lá, tu não pode. Vou para outro lado, já que aqui não me deram apoio, eu vou procurar outra reunião. Vem cá, quem é esse gigante aí? É isso. Ah, não, quero falar com o rei, me leva até o rei. Rei, ninguém fique apavorado. Eu vou pelejar contra ele. Tu não pode, cara. Tu não pode, não tem condição. Esse cara, ele é guerreiro desde criança. Ele é guerreiro. Desde criança. Diz que o homem tinha 6 dedos em tudo que é canto. Nas mãos e nos pés eram 6 dedos. Tu não pode guerrear. Não, posso. Eu cuidava das ovelhas do meu pai, teu servo, Jessé. Vinha um leão e um urso, e eu, quando eles pegavam do rebanho, eu lançava a mão deles, eu abatia um leão, eu abatia um urso. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do... Assim será com esse incircunciso filisteu. Assim será. Pega essa armadura. Pô, não dá em mim. Eu estou bem assim. Então vai, que o Senhor seja contigo. Você tem sede? A tua sede vai ser saciada. Se você for sedento. Quem tinha sede em Israel, todo mundo tinha sede. Todo mundo está vendo aquele gigante vir, tem a promessa de casar com a filha do rei, tem a promessa de a casa ser isenta de impostos. Ser genro do rei era privilégio? Ora, claro que era, imagina, né? Ainda mais naqueles tempos. Todo mundo ali tinha sede de derrotar Golias. Todo mundo tinha sede. Mas a sede deles não era forte o bastante para apostar a própria vida. Davi não tinha uma sede. Davi estava sedento. E quem está sedento, quando vê a fonte que sacia a sua sede, encara todos os perigos para chegar até ela. Joga a tua sede no lixo, meu irmão. Deixa ela se transformar em sedento. Você precisa ser sedento. Você precisa entender que se aproximar desse Deus é o teu principal objetivo, é o teu sonho. Quando você conheceu Jesus, né? Muita gente do primeiro amor enfraqueceu. Eu não, eu aumentei. Porque senão não poderia ser um pastor hoje. Aquele teu primeiro amor, lembra? Quando a gente sempre tem aquele primeiro impacto, vem do mundo das trevas, escorraçado, quando você se depara com o evangelho, caramba! Que mundo diferente, que coisa gloriosa. Eu quero esse Deus aí. Você começa a ler a Bíblia, você fica, parece um doido, parece um panaca. Todo mundo, tu chega lá para todo mundo, irmão, olha o que eu li aqui na Bíblia. Todo mundo já leu, né? Mas você acha que ninguém... Irmão, olha o que eu vi aqui na Bíblia, que coisa tremenda, né? O irmão diz, irmão, é tremendo. Tá? O irmão já leu umas 20 vezes, mas você começa, tu acha que descobriu a pólvora. Primeiro amor. Irmão, o primeiro amor, na verdade, não é o maior. O primeiro amor é a base para que você alcance um amor maior. Foi o que aconteceu comigo. Quando você conhece a Jesus no primeiro amor, você não diz, eu dou a vida por Jesus. Não, você ainda nem entendeu bem que essa história de dar a vida é real. Mas chega uma hora que você diz assim, não, primeiro amor nada. Eu hoje dou a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu dou a vida por esse livro aqui chamado Bíblia. Isso é o crescer do primeiro amor. Aqui é Deus que cria, é Deus que forma, mas Ele não diz, eu te criei, te formei, então agora beleza, vem cá, tu está comigo. Não, agora tu tem que ter sede.
Se Deus te criou, Ele deixou dentro de você uma marca para você saber que Ele é real. Se Ele te formou, você vai identificar na sua formação que há um Deus. E aí, quando você entende que há um Deus, é a sua sede que tem que transparecer. Se a sua sede não transparecer, você vai continuar caminhando por aí, ó. Deus está precisando de pessoas que sejam verdadeiros revolucionários dessa era. Deus está contando conosco para sermos o que ninguém foi antes de nós. Tanto no trabalho, olha, eu tenho ficado impressionado quanto que irmãos aqui têm trabalhado nesta obra. Eu tenho ficado impressionado, eu digo no meu canto, Jesus, isso só o Senhor poderia encontrar esses homens e essas mulheres, só o Senhor, só os teus olhos poderiam achá-los. E não é só o trabalho braçal. Eu fiz os cálculos de quanto alguns irmãos aqui estão gastando por mês para trabalhar nessa obra. Não é doando dinheiro aqui para o ministério, não. Coisas que irmãos estão trabalhando, gastando, comprando aí fora, fazendo a obra. Eu fiz os cálculos, eu falei, caramba, isso é ter sede, irmão. Não, isso é ser sedento. Ter muita sede e querer ver, se saciar de alguma maneira, trabalhar na direção de Deus. Isso é glorioso demais. E estão investindo do seu próprio dinheiro de uma maneira gloriosa. Ser sedento faz a diferença. Aí sabe o que acontece? O Senhor vem ao encontro do sedento. Tem uma passagem aqui que diz, logo na segunda parte do verso 2, criou, que te formou desde o ventre, que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e Exurum, o incorruptível, a quem escolhi. Isso é uma palavra poderosa nessa versão bíblica. Deus te chamou e te viu como incorruptível. Não deixa nada te abalar, irmão. Nada mudar o teu projeto, nada mudar o teu conceito de servir a Jesus Cristo, nada mudar o teu ideal de buscar a sua face. Nada. Para que você não esteja depois cantando e as suas palavras estarem batendo no teto e voltando sobre a tua cabeça. Uma vez eu saí do ministério tradicional, fui para uma igreja renovada, e eu achei uma coisa incrível, porque os mesmos hinos que eram cantados na igreja tradicional, quando eram cantados lá na igreja renovada, parecia que era outro mundo, outro universo, parecia até que era outro hino. Eu ficava intrigado, mas não é possível, o hino é um mesmo, porque ali é um sepulcro e ali é uma glória, uma unção tremenda, um poder tremendo. A diferença está, irmão, sabe o quê? Em quem canta. A diferença não é o hino, a diferença é quem canta, o coração que canta, o coração adorador. Muitos podem dizer, Jesus, eu te amo, mas tem alguns que quando dizem, Jesus, eu te amo, o céu treme. Muitos dizem, Jesus, eu te amo, muitos dizem, eu pertenço a Deus, mas tem outros que quando dizem, o inferno se abala, os demônios saem do caminho. Muitos se preocupam em dizer, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Outros andam de boca fechada e os demônios reconhecem que ele é de Jesus. É assim que funciona esse reino. Aí imagina você cantar um negócio desse. Remove a minha pedra. Qual é a sua pedra? O que precisa ser removido? O hino fala de Lázaro, todo mundo, remove a minha pedra. Ah, Lázaro ressuscitado. Não, remove a tua pedra da incredulidade, do que você está ouvindo todo dia e não credibiliza. Deus já mostrou aqui nesse ministério tanta gente. Bom, já teve aquela visão que um lado eu era resplandecente, o outro era escuro. E aquilo é como alguns me veem.
que ele está mostrando como alguns me veem. Se você não entendeu a profecia lá, eu estou te mostrando como é. Alguns me veem assim, um lado resplandecente, outro lado negro, ou seja, só aceitam algumas coisas do que é pregado desse púlpito. Já mostrou também pessoas, enquanto eu prego, pessoas sentadas de costa na cadeira, pessoas de costas em pé, lá atrás, viradas para a rua, de costas para cá, em certas coisas que eu prego. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Prefiro a morte antes de ser alguém que agrade a homens. Eu fui chamado para agradar Jesus Cristo. Foi Ele que me tirou dos laços do diabo. É Ele que até hoje põe o pão na minha mesa, dá saúde no meu corpo. É Ele que me faz triunfar sobre o reino das trevas. Se eu estou vivo é porque Ele tem posto anjos ao meu redor. Eu não tenho a ninguém mais para agradar, a não ser ao próprio Cristo. Então, meu irmão, remove a pedra aí. A pedra que muita gente chama a pedra da incredulidade. Remove isso. Remove a pedra das diferenças, das divisões, porque você acha que Deus vai constituir um reino com divisão? O reino de Deus é tão unificado quanto as próprias moléculas de um diamante, meu irmão. Jamais haverá uma molécula em divisão nesse grande diamante gigante que é o reino de Deus. O reino de Deus é comparado a uma pérola. Uma pérola, quando ela é cortada, ela tem mais valor? Já começa que para cortar uma pérola é uma dificuldade fora do comum. Mas se alguém conseguir cortar uma pérola, ela tem mais valor? Ela tem que ser toda igual. O reino de Deus é semelhante a uma pérola. Não podemos ter divisões. Tem que dar um jeito. Porque algumas coisas podem estar impedindo Deus de se aproximar de você. Aí você diz, remove a minha pedra. Não, remove você. Tem pedras que têm que ser removidas, é por nós, no braço da carne. Jesus poderia dizer assim, rocha, sai do lugar, Lázaro, vem para fora. Onde vocês colocaram ele? Senhor, vem cá, está ali, ó. Tirem a pedra. Mas se eu tirar a pedra, já tem 4 dias. Não, tira a pedra. Alguns poderiam ter questionado, ele nem se mexeu, né? Ficou na porta do túmulo, chamou lá não sei quantas pessoas, ele nem foi lá dar uma forcinha para remover a pedra. Não, claro que não. Foi ele que botou a pedra lá? Então quem botou que tire. Tem pedras na sua vida? Tem obstáculos? É problema teu, você que vai ter que tirar. Senhor, eu reconheço que eu tenho que remover a pedra, mas eu não tenho condição, Senhor. Senhor, me ajuda. Eu não consigo remover a pedra. Se você admite, né, no extremo, que quer realizar, mas que não consegue, aí você pode contar com a ajuda dele. Mas se ele está vendo que você consegue, mas às vezes você não quer remover a pedra, porque essa pedra vai revelar outras pedras, a tua humilhação, e etc, etc, um monte de coisa, aí, meu irmão, é você mesmo, é você e a pedra. Aqui ainda diz assim, né? Me chama pelo nome. Caramba, quanta gente queria ouvir aquilo. Pedro, tu me amas? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo nunca mais esqueceu essa voz. Mesmo naquela situação ali, nunca mais ele esqueceu. Quer ouvir o teu nome? Quer que o teu nome ecoe no reino? Hoje é esse nome que você tem aí. Lá no reino você vai receber uma pedra branca com um novo nome. Mas hoje você tem um nome que é dado aqui para ser usado na terra. E é esse nome que você é conhecido por Deus e pelos próprios anjos, que recebem ordem a teu respeito. O anjo chegou para Daniel e falou o nome de Daniel, o nome terreno. Daniel, você é um homem muito amado
Caramba, imagina para o anjo chegar e dizer: Daniel, você é um homem muito amado. Imagino que não representava esse Daniel lá no reino, como não tinha gente alegre com ele, os anjos, né, alegre com ele, arcanjos, querubins. Caramba, tem um Daniel lá na terra que está dando um testemunho de arrebentar, até leão o cara enfrenta. Eita, cabra bom esse tal de Daniel, rapaz. Todo mundo conhecia o Daniel. Quando o anjo vem: Daniel, você é um homem muito amado, muito desejado, que tem de gente lá no céu que conhece o teu nome, mas queria te ver a tua face. É muita gente, Daniel. Tu és muito amado. Você quer que o seu nome seja conhecido no céu, irmão? Muda a minha história. A tua história está muito boa? Está uma maravilha? Pastor, não tenho falta de nada. Então, está na hora de Jesus mexer aí para você começar a ter falta de alguma coisa. Para que você possa entender o valor de uma oração. Para que você possa desejar ouvir Deus falar contigo pela boca de um profeta. Tu está muito acomodado. Hoje Jesus vai puxar o teu tapete de luxo para você entender o que é servir a Deus, para te levar à memória dos nossos irmãos nas catacumbas. Eles viram a glória. Era com eles que Jesus sempre se manifestava, mesmo depois de ter já morrido, ressuscitado e ido para o céu. Pedro vai saindo de Roma. Quando ele vê entrando em Roma, ele olha: Senhor, naturalmente, Senhor Jesus, o Senhor está indo para Roma? É, Pedro, eu estou indo para Roma porque eu vou ser crucificado de novo. Aí Pedro entendeu o código. Você sabe que Deus fala em códigos com os seus servos? Pedro entendeu o código: estou indo para Roma para ser crucificado de novo? Ah, não, então é comigo que ele está falando. Senhor, eu vou também. Jesus foi e Pedro seguiu seu caminho para Roma e lá foi crucificado. Sabe que Deus pode te dar o caminho? E o caminho é o caminho da cruz? Porque Ele ainda tem uma última obra contigo. Ele ainda espera que a sua última obra seja: crucifica-me de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Foi a última obra de Pedro. E se ele sai de Roma, essa última obra não seria completada. Senhor, faz uma obra na minha vida. Me dá um trono de ouro, de prata, de bronze, de metal e etc., de diamante. Senhor, eu quero. Jesus está dizendo: eu também quero. Eu quero te ver no pó e na cinza. Para que o mundo depois veja que aquele que se humilha debaixo da minha potente mão, eu a seu tempo exalto. Remove a pedra da luxúria da tua vida, meu irmão. E remove também da hipocrisia, da falta de vergonha na cara. Nem todos que estão aqui dentro fazem parte desse ministério. Tem uns aqui que a minha própria vontade é pegar e jogar no meio da rua. Que dirá a vontade de Deus? Deus está esperando a hora de quebrar as duas pernas e arrancar os braços e lançar na lama. Veja se aqui está escrita alguma frase que cultua o diabo. Veja se eu tenho parte com os blocos carnavalescos, com as escolas de samba. Veja se eu tenho parte com eles. Eu não tenho parte com essa raça. O meu desfile é com vestes brancas salpicadas de sangue. Não gostou? Levanta e vai embora. Eu não fui na tua casa te chamar? Mas aqui Deus fará um povo santo. Aqui Deus vai levantar guerreiros. Aqui Deus, quando terminar a sua seleção, o mundo vai estar pegando fogo.
Muda a minha história. Tem gente que não quer ter a sua história mudada. Não adianta. Não quer. É que nem aquela piada, né? Houve uma enchente na cidade, o cara foi para cima do telhado. Aí, Senhor, eu creio em Ti, Tu sabes que eu creio em Ti, Senhor, me dá o livramento. Aí, salva a minha alma, a água está subindo. O cara está em cima do telhado. Salva a minha alma. Aí passa alguém no barquinho. Ei, pula aí, entra no barco, eu vou te levar. Não, Deus vai prover o meu livramento. Daqui a pouco passa outro cara num barco maior, a água está subindo. Ei, você aí, vem, eu vim te salvar, entra aqui no barco. Não, Deus vai providenciar o meu livramento. Daqui a pouco já não passa nem mais barco. Aí vem um helicóptero, joga uma rede para o cara. Entra na rede aí que eu vou te dar o livramento. Não, Deus vai me livrar. Ah, tu não quer ter a tua história mudada, né, irmão? Faça-me o favor. Aí o cara morreu e foi para o céu, diz a piada. Porque para o céu um cara desse não tem que ir para o inferno. Mas diz a piada que ele foi para o céu. Aí ele chega diante de Deus. Mas Senhor, eu estava no telhado, eu acreditei, eu tinha fé que o Senhor ia me dar o livramento. Eu enviei um primeiro barco, segundo, terceiro, helicóptero, avião, e tu não quiseste. Tem gente que é assim. Encasqueta a sua própria história. Quem escreve a tua história é Deus. Não é você que diz como você vai ser salvo, como você vai trabalhar, como tem comando no reino de Deus. Essa piada é muito boa. Eu gosto muito dela. Porque retrata mesmo a vida de algumas pessoas. Deus vai me dar o livramento, vai ter que ser do jeito que eu quero. Deus tem que se levantar do seu trono, vir até a mim, me fazer uma ponte de cristal e me colocar lá do outro lado. Está se achando demais. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca, me chama, ressuscita-me. Você quer ter os teus sonhos mudados, irmão? Quais são os teus sonhos? Não, pastor, entrei na igreja, eu sonhei com casa, carro, bens materiais, agora eu não quero mais, eu quero que Deus mude os meus sonhos. Se você ainda está pensando que os sonhos que tem que ser mudado é de bens materiais, irmão, eu vou começar a pregar João 3,16 aqui para você se converter. Não, meu irmão, não é esses sonhos, não. É os sonhos daí do comodismo, ó, que nem eu conheci uma senhora que dizia assim, todo dia, na quarta-feira, sempre era dia de oração lá na igreja. Tinha uma reunião de oração. Um orar pelo pedido do outro. Aí cada um apresentava um pedido. Era fantástico. E tinha uma senhora, uma jovem senhora, que ela sempre fazia o mesmo pedido, uma ignorância fenomenal. Ela dizia assim, não, eu quero que olhe pela minha vida material e pela minha vida espiritual, pelo meu comérciozinho e pelos meus filhos. Pronto. Toda quarta-feira era a mesma coisa. Minha vida material, minha vida espiritual, meu comércio e os meus filhos. Era sempre o mesmo pedido. Ela estava ali, fixada. Esse era o sonho dela. A vida material, a vida espiritual, o comércio e os filhos. Acabou. Nós cantamos. Ressuscita os meus sonhos. Esses? Qual o sonho que nós temos que ter, meu irmão? Quando nós começamos a ler a Escritura, que vimos que os aventais de Paulo faziam uma arruaça. Qual o sonho que nós despertamos quando chegamos vendo Jesus saltando do barco, indo na margem dos Gadarenos, e aquele endemoniado vindo com a pedra ameaçando Jesus? Quando olhou para Jesus, Jesus levantou a mão, ele caiu por terra. E os demônios se apossaram dele. Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? E nós vimos aquela autoridade. Qual era o nosso sonho nessa época? Que sonho nós tivemos quando vimos Jesus dominando uma legião de 2.000 demônios?
Que sonho nós tivemos quando vimos Jesus parar o caixão do filho da viúva de Naim. Todo mundo riu, todo mundo zombou e ele disse: menino, levanta. Qual o sonho que nós tivemos quando nós paramos juntos com Jesus diante da porta do túmulo de Lázaro e depois de 4 dias ele disse: Lázaro, sai para fora. Qual foi o sonho que nós tivemos, meu irmão? Qual foi o sonho que nós tivemos quando vimos Estevão debaixo de uma chuva de pedra? E as pessoas diziam que não podiam lhe resistir à sabedoria, rangiam os dentes e o apedrejaram. Mas ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Qual é o teu sonho, irmão? Que sonho você quer ter ressuscitado? Deus, eu quero o sonho das conquistas, o sonho. Meu irmão, para nós só resta um sonho. É o sonho de aproximarmos-nos o quanto Deus nos permitir, o quanto as minhas forças também me permitir lutar, me aproximar do trono de Deus, dos pés do Senhor Jesus. Esse é o nosso sonho. Não tem outro para nós. Lembra daquele sonho? Lembra daquele sonho que você tinha assim? Que quando você olhou para o mundo natural, para condições financeiras e posses, e você diz assim: não, eu não quero nada disso, eu quero Deus. Lembra desse sonho? Quer que ele seja ressuscitado? Mas agora você vai olhar e você vai dizer assim: caramba, é que nem o jovem rico. Tu quer mesmo Deus? Quero. Eu quero saber qual o caminho para a vida eterna. Eu quero Deus. Então vai lá e desfaz de tudo quanto tu tens. Vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Não vai dar para abrir mão. Não vou conseguir mais alcançar os meus sonhos, porque eu me cerquei de tal maneira que agora não tenho mais forças para renunciar. Tem disposição para renunciar hoje? Quer voltar para casa pobre hoje? Quer voltar para casa e ter que ligar para a igreja: pastor, compra uma cesta básica para mim que eu não tenho nada para botar na minha mesa? Mas quando tu sentares com a cesta básica, na outra cadeira sentará alguém contigo. Porque aquele que negar tudo por ele, pode perder tudo, mas não perde a ele. Quando tu morreres, tudo que tu tens ficará na terra, exceto Deus. Se tu tiveres Deus, quando tu morreres, tu vai com Ele. Então, meu irmão, remove as pedras, ressuscita os teus sonhos. Porque eu sempre costumo dizer para alguns, eu sempre preguei isso aqui. Muita gente critica, fala, briga na igreja, vai embora. E eu já disse: irmão, não importa o que você diga, não importa o que você faça. Não importa o quanto você se aborreça, o quanto eu deixe de ser homem de Deus e passe a ser filho do diabo. Não importa o quanto alguém digam por aí que eu sou controlado pela minha esposa. E não interessa nada. Vão passar anos após anos e você vai continuar ouvindo a minha voz pela internet, nas mídias e tudo que é canto. E cada vez que passar em frente a essa porta, eu vou estar aqui pregando e arrebentando com as obras do diabo do mesmo jeito. Não importa. O problema não está nesse púlpito, o problema não está em mim. Porque eu frequentei igrejas onde o problema estava no púlpito, o problema estava no pastor, mas eu não fui detido. Por isso não vem com desculpa que eu sou bloqueio para a sua vida, que o púlpito é problemático para a sua vida, que a minha casa, que a minha esposa, que os meus filhos. Por que então que os outros pastores, a esposa deles, a casa deles, o púlpito deles, não conseguiu me deter?
porque eu nunca tive sede de Deus, eu sempre fui sedento e esfomeado. Vai culpar alguém olhando no espelho, meu irmão? Porque aquele que quer Deus, Deus o quer e não vê barreiras. Nenhum homem impede a obra de Deus na vida de outro. Nenhum. Nem o maior púlpito, nem o mais santo. Porque Deus é justo. Agora, se tu não quer os teus sonhos ressuscitados, se tu não quer remover as tuas pedras, Jesus, então a pregação não vai acabar hoje não. Se você ainda não conseguiu resistir aos desejos da carne, aos rostos bonitos, não, sabe como é, pastor? Homem não fica sem mulher, homem não fica sem Deus, meu amigo. Homem não fica sem Deus. Sem Deus é que homem não fica. Sem mulher fica assim. Fica assim. O que vale mais? Dependendo do que você segurar numa mão, não tem mais espaço para outras coisas. Então você tem que ver muito bem com o que vai ocupar as tuas mãos. Não, pastor, porque eu estou aí num suposto relacionamento, e eu quero lá saber do teu relacionamento. Eu prego a vida inteira aqui para você ter Deus e saber como conduzir os teus passos. Agora é problema teu, vai em frente, vai nessa tua força, varão valoroso. Se a porta diante de ti for santa, bem-aventurado és. Se for blasfema, problema seu. Então, meu irmão, qual o sonho da sua vida? Quais as suas esperanças, as suas expectativas? Tem pessoas aqui que não vão sair nunca da escravidão. Irmão, existem trabalhos que são trabalhos, coisa gloriosa, mas tem trabalho que é escravidão e Deus quer te livrar dele. Tem trabalho que você não sente prazer nele, aquele trabalho é apenas uma necessidade extrema onde você não vê mais como fugir dele. Deus quer te livrar dele. Tem pessoas que trabalham em ambientes muito bom, brincando, sorrindo, legal, é uma maravilha. Tem outros que são escravos, até psicologicamente, vivem numa pressão horrível. Isso não procede de Deus, mas ele te livrará a seu tempo, mediante a sua fome e sede dele mesmo. Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. A paz para todos. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu via um despertador. E via quando esse despertador começou, estava fazendo muito barulho mesmo, mas com o passar do tempo, esse despertador começou a se enfraquecer, de tal modo que ele parou de funcionar. E eu vi uma mão pegar esse despertador e jogar ele no lixo, jogar fora. Louvado seja o nome do Senhor. E depois eu vi sair daqui do púlpito, não espada, mas punhais. E esse punhais, ele passeava pela igreja. E ele tocava no mais profundo da alma, aonde só você e Deus conhece. Então você estava sendo machucado, estava sendo, eu não sei a palavra correta para te dizer, mas aquilo ali estava te incomodando muito. Se tem algo hoje a fazer, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque você não sabe se amanhã chegará para ti. E depois eu vi também, pastor, espadas, e essas espadas, ela parecia um leque, ele passava pela igreja, não ia para fora, apenas passava no meio da igreja. Até aqui o Senhor tem me dado. Amém. Conselho.
paz para a igreja. Pastor, quando o senhor louvava aquele hino, Remove a Pedra, eu vi um homem de branco, né, com umas vestes brancas, e ele vinha em cima de um cavalo, e ele soltava, e junto com esse homem tinha uns outros, tipo, com aquela roupa de Israel, tipo um capuz, sabe? E eles ficavam na frente desse homem, e como se ele tivesse, esse homem de branco, que eu creio que seja o próprio Jesus, ele dava uma ordem, e eles sentavam nos lugares, né, espalhados na igreja, mas em dois, como assistindo o culto, entendeu? E até agora, essa visão continuava, entendeu? Esses homens, que eu acredito que sejam os discípulos, entendeu? Estavam aqui assistindo o culto esse tempo todo. E, irmão Altair, quando a irmã louvava aquele hino, eu vi uma luz muito forte na tua frente, uma claridade muito grande na tua frente. Essa foi a visão que o Senhor me deu. Amém. Notei. A paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, que é único. Mestre, quando o senhor começou a oração, eu vi um grande livro de capa dura, e esse livro estava escrito em dourado: Geração Jesus Cristo, o último povo. E via algumas pessoas em suas casas, em conduções, e lendo esse livro, mestre. E quando eles desfolhavam esse livro, as fotos que tinham eram dos irmãos daqui do ministério. E eu via a foto de uns irmãos sem cabeça, sem braços, sem pernas, algo glorioso. E eu entendi, mestre, que nessa visão, aquele povo que via a história da geração de Jesus Cristo era o povo do milênio. Louvado seja Deus, irmãos. Durante a oração e nos louvores, eu vi a igreja como um grande teatro ou um cinema onde as cadeiras eram baixas e subiam até o final. E eu vi uma cortina de fogo em volta da igreja, e aqui na frente tinham as cadeiras que pegavam fogo e uns papéis que simplesmente pegavam fogo, só que esses papéis, eles pegavam fogo, mas não queimavam. O fogo ficava em cima das letras. E ali a visão cessava. Quando o Senhor louvou aquele louvor da Aline Barros, Move a Minha Pedra, eu tive uma visão com a Aline Barros, mestre. Eu via ela sendo tragada pela terra e somente o pescoço dela ficava para fora. Eu vi um grande vento que jogava poeira nos olhos dela, na boca dela, e ela ficava completamente desesperada. Amém. Deus me deu uma visão com a irmã chamada Fabíola. Foi o que o Espírito Santo me deu. Eu vi essa irmã, mestre. Eu vi um pano como uma corda amarrada no pescoço dela, e ela vinha sufocando essa irmã. E eu via quando o pescoço dela ficava muito pequeno e fino. E ela ficava meio que desesperada, e a visão ali cessava. Amém. Durante a palavra, e o Senhor me fez olhar para os irmãos, e eu vi os irmãos com pedras na cabeça, pedras no ombro, pedras na mão. E eu via quando alguns irmãos levantavam e colocavam essas pedras em cima do púlpito.
Mas tinham outros que do lugar que estava, atirava a pedra no púlpito. Não colocava, atirava a pedra no púlpito, mestre. E ali a visão cessava. Louvado seja Deus. No momento em que o Senhor estava falando, mestre, sobre germinar dentro de nós as nossas sementes, se há sementes para germinar dentro de nós, nessa mesma hora eu vi nascer da terra gigantes, com braços abertos. Esses gigantes eram de pedras, e eles foram nascendo da terra, assim, foram subindo. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma grande rocha. Essa rocha era enorme, ela parecia uma montanha, mas ela não era uma montanha, ela era uma rocha. Então saía uma luz dela. Eu achei que era algo que vinha de trás dela, porque eu vi a visão frontalmente. Então eu fui levado por cima da visão e eu vi que não saía de trás dela, mas sim de dentro dela. De dentro dessa rocha saía essa luz. E ela estava envolta em nuvens. Essas nuvens estavam envoltas nessa rocha. Então essa luz brilhou muito forte e eu vi descer do céu uma espada muito grande. E na lâmina dessa espada vinha descendo um povo. Eu não consegui discernir quem era que estava descendo ali, mas eu vi descendo. Na lâmina dessa espada, como que descendo dos céus para a terra. Amém. No momento do louvor da irmã Eliane, eu tive uma visão. Eu vi uma folha com vários cálculos, com raiz quadrada, um monte de cálculos que aprendemos no colégio. E de repente nessa folha se apagou esses cálculos e apareceu o número 1. Esse número 1 ficou em vermelho. Então esse vermelho do número 1 subiu, mas ainda ficou o número 1 lá. E esse vermelho se transformou no número 4. E na hora que isso aconteceu, me veio o entendimento do trabalho que está sendo feito nos colégios. E na hora que esse entendimento me veio, a visão continuou. Eu vi alguns folhetos sendo entregues em portas de colégio. E eu vi que alguns jogavam ele no chão, alguns que recebiam. Eu vi quando um demônio pegou um desses folhetos e levou ele. E ele levou esse folheto até o que me pareceu um demônio-chefe. E esse demônio tentava destruir esses folhetos. E ele jogava ele dentro de uma espécie de um poço. E ele jogava ele, só que quando ele jogava, esse poço se transformava em água límpida. E esses folhetos flutuavam novamente. E subiam na visão e voltavam novamente para dentro dos colégios. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma corda. E essa corda era partida. E eu também tive uma visão, no momento da pregação, de um anjo. E ele andava com uma espada muito grande. Ele arrastava essa espada pelo chão da igreja e olhando cada um dos membros. E essas duas visões, elas simbolizam cortes. A visão da corda cortada é cortes pessoais, cortes que necessitam ser feitos para continuar no projeto de Deus. Já o anjo que anda com a espada grande, olhando os membros, é corte no meio da igreja. Pessoas que já foram muito tempo avisadas por Deus. A partir de agora, Deus traz esse anjo para cortar de uma vez por todas a sua história. Amém.
Amém, irmãos. Vamos ficar de pé então. Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, aonde temos apresentado diante de Ti o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa sinceridade, nossa súplica por ajuda, por misericórdia, e o nosso reconhecimento de que sem o Senhor nada podemos fazer, mas a Tua graça nos basta, e até o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Deus. Por isso, Senhor, leva cada um, ainda, Senhor, nos projetos e no tempo que o Senhor tem, para que se cumpra, ó Deus, sobre nós a Tua palavra que diz: as misericórdias do Senhor são também a causa de nós não sermos consumidos. E assim olha para cada um de nós, ó Deus. Quanto ao sedento, Senhor, derrama a Tua água. Quanto àquele, ó Deus, que realmente te deseja, que Tu possas adentrar e sentar à mesa e com este cear. Que Tu possas nos chamar pelo nome e nos tocar, Senhor, por estar perto. Nós desejamos do Senhor. E aqueles, ó Deus, que também desejam, que Tu não poupes, ó Deus, graça, compaixão e misericórdia, pois nós sabemos que, verdadeiramente, se estamos de pé, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Leva-nos, pois nós ainda somos, Deus, os Teus guerreiros.